Oi, gente, chegamos para o nosso 5º episódio e hoje o podcast Pode Me Contar vai receber uma convidada super especial, é a Bárbara Lopes. Ela é advogada, jovem, tem 25 anos, é casada, cordoense e vai contar um pouco da sua trajetória pra gente. Vamos lá para o 5º episódio do Pode Me Contar. Seja bem-vinda, Bárbara, ao Pode Me Contar. A gente já agradece por ter vindo participar com a gente, compartilhar um pouco da tua vida, da tua formação, experiência de vida, apesar de ser bem jovem ainda, 25 anos. Criança. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Assim, eu estava até pensando mais cedo, aconteceu tanta coisa, né, essa semana, para isso não acontecer, pra gente não estar aqui. E hoje mais cedo a gente esteve aqui, não deu certo. E eu tava refletindo, né? Tudo tem um propósito. E propósito, a gente já se conhece há tanto tempo também, né? Sim. Desde criancinha eu conheço a Ieda. E nunca imaginei que a gente chegaria a estar aqui sentada, né? Conversando. Eu já grandinha, ela me vendo já adulta, casada. Então eu tô muito feliz de estar aqui. Eu quero saber de você, Bárbara, como foi a tua infância? Me fala dos teus pais, como é que você se vê hoje, né? Uma mulher já na fase adulta, casada, lembranças da tua infância. A minha infância foi boa, assim, no modo geral. Assim, meus pais são bem conservadores. Quem é jovem sabe o que significa ser conservador. A gente não pode fazer tudo, né? Tem algumas limitações. E de certa forma eu até agradeço aos meus pais por não ter me deixado solta demais, sabe? Muito embora eu não fosse solta demais, mas eu aprendi desde pequena a valorizar tudo, a valorizar Relacionamentos, amizades. A minha família, Eda, tu conhece, tu sabe como é que funciona. É um casal, meu pai e minha mãe, de empresários, né? Eles trabalham muito, desde muito novos. Meu pai trabalhava desde a infância, sempre trabalhou muito na área da mecânica, minha mãe na área da logística, né, como vendedora. E eu sempre estive ali perto, eles sempre me levavam, eu sempre acompanhei tudo. Então eu sabia o valor do trabalho, o valor do suor deles, sabe? Para criar tanto eu como a minha irmã. Então, foi uma infância assim, calma, tranquila, cheia de amor, sabe? Nunca teve assim problemas. Então isso me ajudou muito a me tornar a mulher que eu sou hoje. A minha base hoje, além de Deus, óbvio, Deus sempre em primeiro lugar, mas a minha família. Eu sou muito grata, de verdade, eles sabem. É porque assim, a minha forma de demonstrar amor é diferente. E eles sabem como eu sou grata. Eu sou muito, muito grata a Deus por ter nascido no lar que eu nasci, sabe? Meu pai, ele também não é um homem assim de demonstrar assim, tá ali toda hora dizendo eu te amo, né? Abraçando, não. Mas a forma dele demonstrar amor é diferente. E aí eu tive que aprender, né? Também a identificar, né? Essa forma dele demonstrar amor. E é linda a forma que ele demonstra, sabe? Assim, dando o que a gente precisa. Às vezes está faltando alguma coisa, né? Quando a gente era criança, ele ia lá, trabalhava até 10, meia-noite, para estar suprindo as nossas necessidades. Sabe? E assim como ele demonstra amor de forma braçal, né? No sustento da família, a minha mãe também, de certa forma, já demonstra de outra forma, aquela coisa mais calorosa, mais amorosa. Ela é muito amorosa, às vezes. Fora as tacas que ela deu, que era muito. Mas ela é muito amorosa, sabe? Eu costumo dizer pra todo mundo, os dois, na sua individualidade. No caso, mãe, né? Que a palavra de Deus diz que a nossa mãe, o amor de mãe se assemelha ao amor de Deus, né? E eu vejo muito isso nela, nas coisas que ela faz, no cuidado que o nosso pai tem com a gente.
muito lindo. Então essa tua base, Bárbara, sólida, fez com que você construísse essa imagem de uma mulher forte que é hoje. Exatamente. Dos dois, tanto do meu pai quanto da minha... o pai, desde pequena, ele falava, a Bárbara tem que ser uma mulher dura. Era isso que ele falava, né? Tanto eu como a Clara é mais doce, né? Eu pareço muito com ele. Falava muito, olha, Bárbara, Minha filha, tu tem que estudar. O marido da mulher é o estudo e o emprego. Desde pequena ele sempre falou isso. Então, quando eu entrei na faculdade, quando eu passei no exame, eu já fico até emocionada. Eu só conseguia lembrar. E ele falava coisas, né? Porque assim, Ida, ainda não chegou nessa parte, né? Mas já existem situações na vida que desmotivam muita gente. E ele sentou comigo e ele falou, não desista. A gente não tá aqui nesse mundo pra ser fraco, pra desistir, não. Você como mulher, você tem que ser forte, tem que aguentar. E aí, aquilo que ele falou pra mim, mexeu muito comigo. A mãe às vezes lembra, né, disso. E aí eu fui atrás e tô onde eu cheguei graças à minha família. Você sempre sonhou, Bárbara, de chegar onde você está hoje? Ou foi uma construção e incentivo dos pais? Assim, Ida, quando a gente é pequena, a gente não imagina, né? A gente pensa, mas às vezes a gente fica, será que isso vai acontecer? Porque assim, eu era uma criança tímida, não parece, mas eu era bem tímida. E aí, com o passar do tempo que eu fui, né, o convívio da igreja ajudou muito. E aí, eu sempre tive um sonho, né? E aí, sempre tive um sonho, mas só que para chegar nesse sonho, eu sabia que se eu fosse fazer direito, eu tinha que passar na OAB, eu tinha que... E aí eu ficava, meu Deus, será que vai dar certo? Eu criança, eu ficava. E aí eu fui estudando, né? A escola puxava muito, fui estudando, tendo aquele apreço pelo estudo, porque de certa forma quem exerce a profissão jurídica, seja qual for a área do campo jurídico, tem que ter aquela paixão, né? Pela leitura, pelo estudo. E aí Deus foi gerando essa vontade de estar sempre ali, tendo contato com os livros, estudando. E aí eu fui, né? Deus foi me moldando. Com o passar do tempo, foi me capacitando, ao ponto de eu chegar e decidir, não, é realmente isso que eu quero agora. Ser advogada e vou correr atrás para conseguir esse objetivo. Você fala, Bárbara, que Deus te moldou, né? Te transformou. Quando que chegou esse processo para você se converter? Começou pelo meu pai. Na verdade, a família da minha mãe, né? Como minha mãe é adotada, ela tem outra família fora a biológica. Aí a família adotiva, da mãe adotiva, é evangélica, né? Alguns são evangélicos, o tio Ricardo, que eu chamo de tio Ricardo, mas é primo. E ele hoje é pastor, né? E aí ele foi lá em casa, eles são de Brasília, passaram uma temporada lá em casa. E aí foi quando a gente começou a conhecer o evangelho, porque a gente pertencia a outra religião. E aí ele apresentou o evangelho, meu pai se converteu, ele foi o primeiro. E é porque ele é um homem, a gente nunca imagina, né? Ele é um homem duro assim. E aí ele se converteu, aí a gente recebeu o convite, a gente já tinha ido visitar a igreja do Evangelho Quadrangular, um casamento que teve, de uma irmã bem próxima. E aí a gente começou a ir, ele se converteu, a gente foi, aí foi o período que a mãe se converteu também, eles dois foram os primeiros, e aí eu e a Clarinha, a gente ainda não tinha aceitado Jesus. E a gente foi, né, ouvindo a palavra, porque assim, Eda, eu era uma pré-adolescente, né, e aí o cristianismo que é apresentado para muitos é um cristianismo muito fechado, que aparenta-se ser que você fica preso, né? Aquilo ali, que você não pode fazer aquilo e aquilo. E aí eu, uma pré-adolescente,
Aí a gente fica, meu Deus, se eu escolher fazer isso, né, esse caminho, vai me limitar a fazer muitas outras coisas. Mas eu descartei esse pensamento, eu comecei a ver como era, né, o evangelho de verdade, o verdadeiro evangelho de Cristo, que ele não te prende, o evangelho de Cristo ele te dá liberdade. Isso é um fato. E aí, no período, faltando 2 meses para o pastor Denis, né, um dos antigos pastores da igreja, embora, aí a gente se converteu, tanto eu como a Clarinha, no mesmo dia. A gente aceitou Jesus. A Clarinha é sua irmã. Isso, minha irmã. Nós duas aceitamos no mesmo dia. E desde então, a gente nunca saiu da presença de Deus. E depois desse processo que você se converteu, toda a tua base de amizades, o ciclo de amizades, como é que funciona quando a pessoa é cristã? Assim, eu estudei num colégio, porque assim, minhas amizades sempre foram assim, do colégio e da igreja. E eu estudava num colégio cristão evangélico, né? E a gente tinha contato muito com a palavra, todo mundo tinha, né? Tinha as devocionais, tudo. Só que o fato de você ter contato com aquela experiência toda não quer dizer que você segue aquela religião, né? Sim. Às vezes a pessoa até se denomina evangélico, mas na verdade nas atitudes não é. E assim, Ida, eu sempre me posicionei muito com relação à minha fé. Desde quando eu aceitei Jesus, sempre me posicionei, sempre. E na escola não era diferente, sabe? Minhas amizades também, todo mundo sabia que eu sou evangélica, né? E tinha debate na escola, perdi muitas amizades por defender o evangelho, sabe? Eu já sofri muita discriminação por defender o evangelho. Só que Deus me mostrou me deu, né, muitas amizades naquele momento para estar me ajudando, sabe? Porque você é muito jovem e aí você fica com medo, sabe? Os ataques são muito grandes e a palavra de um jovem, o jovem não tem muito discernimento do que ele está falando, sabe? Principalmente quando ele não sabe da palavra de Deus, e machuca muito. E quando você está construindo amizades, ver as amizades que você construiu se afastar por conta do evangelho, dói. Por óbvio, dói. Mas saber que Jesus, você está fazendo aquilo por Jesus, né? Você está negando certas coisas por Jesus. Você não está se curvando à opinião de outras pessoas. Você não está se silenciando. Também é muito gratificante. Então, perdi muitas amizades, mas também ganhei muitas amizades. Hoje, minhas amizades são... tem alguns que são de outras denominações, né, de outras igrejas, de outras religiões, me respeitam muito, assim também como eu respeito eles, sempre respeitei muito. E eu acho isso lindo, sabe? Eu amadureci e aprendi também muita coisa com eles, sabe? Eu não fiquei limitada a determinados conhecimentos. E me ajudou muito isso. Conhecer novas pessoas, conhecer pessoas de outras religiões. Assim, na igreja também, corta isso aí. Eu construí muitas amizades que hoje são sólidas para minha vida, sabe? São pessoas que são exemplo para mim. Amizades que hoje eu levo para a vida toda, sabe? E são amizades que são exemplo para mim, o que também é importante. Porque não é porque a pessoa é cristã, sabe, que é um exemplo, é uma boa companhia. Então hoje eu construí amizades que são sólidas, tanto de pessoas que não são do meio cristão, como também pessoas que são. Mas pessoas que edificam, que me respeitam, e eu também respeito. Quando você conheceu o esposo? Ixi, Aí começou pelas amizades, né? Então se tem amizade, começou pela amizade. Começou pela amizade. Assim, o João, né? O João Vitor. João? É ele? É João. Só que ele não gosta que chame de João, que ele disse que pra mim o nome dele não é João, é Vida. Ele é desse jeito. Assim, a gente começou também a amizade, né? A gente era amigo. Aí a gente percebeu que não dava pra ser só amigo, né?
Não dava, né? Aconteceu muitas coisas. Um ponto Você tinha quantos importante. anos? Ieda, deixa em off, senão. Era novinho, né? Mas, não, Eu tinha 16 anos, de Mas- 15 para 16 anos. é bom você É. explicar pra quem não conhece como funciona o namoro cristão. Exatamente. Oram, Assim, né? Ieda, ó, Como é que funciona? Ou namora logo? espera, tem que explicar para não ficar confuso pro pessoal. É verdade. Assim, aconteceu muitas coisas. Como eu já tinha entre 15 e 16 anos, já começa o namorico, né? As coisinhas. Só que assim, no nosso tempo existia o namoro da corte. Só que tanto eu como ele, Deus foi mostrando que era pra ser nós dois. Mas o sabe? que é o namoro da corte? O namoro da corte é só isso aqui. Só pegar na mão e Olha. conversar. Só assim. Conversar, se conhecer e orar. Os dois juntos. Você vai orando. O namoro da corte é isso. Você ora, apresenta a Deus para saber se realmente aquela pessoa é para você. Aí tem um horário de orar, como é? Não, todo dia, Depende né? do casal. A gente tinha Combina, né? combina. Assim, a gente, no tempo eu era cooperadora, né? Diaconisa da igreja, a gente marcava de orar, né? Como ele não ia na minha casa, eu também não ia na dele. A gente se encontrava na igreja, subia lá na galeria e ia orar os dois. Era assim. Até depois, né, do namoro mesmo, pro noivado, a gente continuou fazendo nossas devocionais e oração também. Aí foi quanto tempo orando? Menina, foi quase um ano Só orando. só orando. Porque a gente era muito novinho, Ieda. Sim. E aí a gente sabe como é muito novo e aí cai na tentação. Sim. Então, a gente decidiu, a gente tinha essa consciência. Não, a gente vai começar no namoro da corte. Antes disso, eu tinha apresentado a Deus em oração, né? Foi um pastor que falou que os pais deveriam orar pelos futuros cônjuges dos filhos e das filhas. E a gente também deveria apresentar em oração. Aí eu peguei isso, né, pra mim. A mãe falou que orava também pelos nossos futuros parceiros. E aí eu apresentei em oração. Tu viu no meu casamento, os meus votos, eu até citei. E eu apresentei a Deus em oração, como eu queria a pessoa, na aparência, claro, né, que a gente também não... A aparência, o modo da pessoa se comportar, o modo da pessoa se apresentar a Deus. E acima de tudo eu falei pra ele que eu queria alguém que amasse e se dedicasse a Deus acima de todas as coisas. Ele é uma pessoa que, meu Deus do céu, igualzinho a oração que eu fiz pra Deus. O menino é manso, é humilde, uma pessoa muito humilde, um rapaz muito dedicado à obra de Deus. E é também uma pessoa que me ajudou muito na minha fase, né? De solitude para os estudos, né? Para o exame da ordem, porque é uma fase muito solitária. E tanto ele como minha família me ajudaram muito, muito mesmo. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado e ter me mostrado, eu ter percebido que era Ele, porque às vezes você ora e apresenta uma pessoa que você quer para Deus, que Deus lhe dê, né, o seu presente de Deus. E aí você não percebe que aquela pessoa tá ali o tempo todo, ali do seu lado. Você não percebe e você deixa passar. E aí o diabo vem e joga outro. Joga outro e você pensa que é o presente de Deus e não é o presente. É sério. Não é a Ieda não, eu tô falando da Ieda não. A gente, né, entrou nesse propósito, apresentou um ao outro a Deus, e aí a gente viu que realmente era isso. Nossos pais já sabiam, a gente chegou, conversou, tanto os pais dele, a gente é tudo da mesma denominação. A gente conversou, falou, não, a gente vai começar a orar, tudo. Aí os líderes abençoaram, e aí a gente começou o namoro da corte. Depois já foi pro namoro mais, né, o convencional. O convencional é como? Né, e além do pegar na mão, né, só até o beijo, pronto, acabou.
Mais do que isso, não. E aí a gente entrou no noivado, começou a noivar, né? Tornou-se noivos. E aí depois de 6 meses, 1 ano, nem me lembro mais ou menos isso, né? 1 ano. A gente casou, já no mês de agosto do ano passado. Vai fazer 1 ano agora. E tu tem pretensão de ter filhos? Tem, só que assim, tem alguns sonhos e projetos que estão à frente. Não que não seja um sonho a gente ser pai. Pelo João Vitor já tinha parido uns 10 meninos. Não sei como, né? Mas já tinha parido uns 10 meninos. Mas a gente quer, sim, ter uns dois cabeçudinhos, né? Mas tem alguns sonhos que estão à frente que a gente precisa, né, colocar o pé no chão e realizar. E quando que chegou, Bárbara, o desejo, o sonho, a vontade de cursar direito? Eu via aquelas reportagens da Band. Não sei se tu lembra dos policial que corria atrás dos bandidos e tudo mais. Eu era viciada em assistir. Dava 10, 11 horas da noite. Isso aí o pai deixava assistir até 10 horas da noite, 11 horas. Ele achava lindo eu assistindo aquilo ali. E aí começou a me gerar esse desejo pela área jurídica. Eu achava muito lindo. Só que, assim, nunca foi... Até certa idade, meu sonho era esse, ser policial, né? Às vezes o pessoal olha pra mim e diz, tu devia ser isso, isso, isso. Mas não é os planos de Deus, eu acredito que não sejam os planos de Deus. Por enquanto, isso não. Porque quando eu comecei a estagiar, estagiei no escritório que era só do campo criminal. E aí eu comecei a ver algumas coisas, né? Não dos profissionais, de forma alguma, porque assim... Todo mundo tem o seu direito, Ida, né? E só que estava indo um pouco contra algumas coisas que eu acredito. Questões morais minha mesmo. Sim. É meu mesmo. E aí eu vi que aquilo não era pra mim, não dava. E aí eu mudei, fui para outro escritório. E aí eu vi eu nem tinha ainda entrado na faculdade na matéria, né, da área previdenciária, de direito previdenciário. Ainda não tinha pegado a prática na faculdade. E aí era do campo previdenciário. E aí eu me apaixonei. É uma área assim, solícita, sabe? Você vê aquela pessoa que está precisando, que está necessitada, sabe? Você acompanha de perto a necessidade daquela pessoa. E é lindo quando sai o benefício. O olho da gente chega a lacrimejar de ver a felicidade daquele idoso, daquela pessoa que está precisando, sabe? Daquele benefício, daquele amparo social. Então, tudo começou na infância com o pessoal correndo atrás dos bandidos. E aí já despertou. E aí já despertou aquela curiosidade. E que nem eu falei no início, Deus foi me moldando, me articulando, até eu chegar e decidir, não, eu quero seguir essa área, eu quero ser advogada. Na área previdenciária, geralmente, é dividido em várias ramificações de benefícios, né? Sim. A gente sabe do INSS. E aí, quem procura mais, geralmente, são idosos, né? Pessoas portadoras de deficiência, né? Que estão com alguma debilidade física, as mães, as trabalhadoras rurais, né? Porque assim, Ida, para você requerer o benefício você sozinha é um pouquinho complicado. Eu aconselho você procurar realmente um advogado para estar ali lhe auxiliando, né, lhe acompanhando para poder dar entrada no benefício. Principalmente quem é idoso. Se torna muito mais complicado. Por mais que a plataforma em si seja uma plataforma acessível para você estar fazendo a solicitação do benefício, o idoso em si ele não vai ter essa portabilidade de estar manuseando de forma correta. Por isso a importância do advogado previdenciário. Auxílio doença, salário materno. Isso, salário maternidade. Aposentadoria, BPC Loas, auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade. Tudo que for para assistência, né, do cidadão que está no campo previdenciário, a gente corre atrás para sempre estar solucionando aquele problema.
Claro que a gente não dá ganho de causa. Não existe isso de advogado dar ganho de causa. Isso não existe. A gente tenta sempre que possível e a gente vê, não, isso aqui tem viabilidade pra gente dar entrada. Isso aqui não tem. Então é sempre claro, sabe, pro cliente. Como Bárbara, a questão da atuação da mulher na advocacia? Porque é bem comum no nosso meio ouvir sempre o advogado, né? Advogado. E não a advogada. O porquê disso? Na verdade, quase todas as profissões, né? É assim, a gente só vê o homem ali primeiro e nunca a mulher. E na advocacia, por mais que tenha muitas advogadas, o pessoal não vê isso, né? Mas a maioria é advogada e tem poucos advogados e o pessoal não vê isso. E por ser mulher, eu digo por experiência própria, a gente é vista muito como incapaz, sabe? E pra piorar, você mulher, jovem e negra, termina de piorar tudo, né? Aí é que o pessoal, tipo, não dá credibilidade. E não é só na advocacia, em todas as profissões. Todas as profissões. Uma mulher empresária, é do mesmo jeito, o pessoal não dá credibilidade. E aí você tem que, né, tentar se portar, se vestir, tentar falar um pouco mais alto, né? Chegar, ter presença para o pessoal poder te dar credibilidade. Infelizmente é assim. E até, teve uma situação que é até é engraçada agora, mas eu fiquei assim um pouco, né? Mas hoje é engraçado. Um cliente, né? Porque assim, a gente tem alguns corretores, né? Que são pessoas mais próximas do povo, daquele pessoal que está precisando, que vai à nossa procura, né? E essa pessoa já tinha levado para alguns colegas de profissão e acabou que levou esse cliente para mim. Só que esse cliente, ele julgou muito pela aparência. Ele disse, como foi? Ele falou que já levei para uma quantidade X e agora ela já me levou para essa que é uma criança. E é porque eu sempre tô assim, quando eu vou atender os clientes, eu sempre tô assim, até um pouco mais arrumada. Que é pra ter, né, saber se portar, porque no direito a gente tem que ter, né, uma seriedade maior. E ele falou isso, é porque eu sempre ando assim. E pra completar, o benefício dele tinha sido concedido. E aí eu falei até pra ele, né? Ele não sabia que eu sabia dessa história. Aí eu disse assim, seu fulano, olha, eu dei jeito no seu benefício. É porque eu sou bem novinha, né? E ele todo sorridente, ficou todo feliz que o benefício foi concedido. Mas é isso, não é questão de idade, de tempo de profissão. Claro que o tempo de profissão te aprende muita coisa, óbvio, mas não é questão de idade, de cor de pele, de sexo, não. É questão de aprendizagem, né? De você ir lá, correr atrás, se esforçar. É isso que vai dizer que se você é um bom profissional ou não. A tua capacidade de conseguir, sabe? E o pessoal leva muito isso. O fato de você ser mulher, de você... Olha, pra você ver no tempo... Eu já sabia que isso ia acontecer comigo um dia. No tempo que eu estagiava, eu via muito as advogadas. O pessoal não queria falar com as advogadas, não. Eu queria falar com o advogado. Não queria ser que o caso fosse... Porque tem alguns escritórios, né, que é mais de um advogado. As sociedades. E eles não queriam, queriam o advogado. Aí eu ficava assim, e as bichinhas recém-formadas, sabe? Bem novinha, que nem eu tô agora. E eu sabia que isso um dia ia acontecer. Eu tinha plena consciência. Claro que a gente fica um pouco triste, mas nada que vá abalar e deixar a gente, né, triste em estar exercendo aquela profissão. E existem muitas prerrogativas que amparam a mulher advogada, muitas. Hoje a gente tem a nossa... esqueci o nome. Rosicléia. Como é o nome? Rosicléia. Não, a comissão. Hoje a gente tem a comissão da mulher advogada, né, que é presidida pela doutora Rosicléia. Fala de novo, só porque não vai dar de editar. Hoje nós temos 1, 2, 3.
Hoje a gente tem aqui em Codó a Comissão da Mulher Advogada, que é presidida pela doutora Rosicléa. E é bem organizado, sabe? A gente tem as palestras, tem aquele apoio, porque não é só uma, duas, mas quase todas as advogadas passam pelos mesmos problemas, sabe? Você, jovem advogado que está iniciando, não fique triste, sabe? É normal. Olha, só para tu ter noção, na minha turma tinha gente de todas as idades, de 16, 17, 40, 50 anos de idade, na minha turma. E assim, os dois se formaram ali em 2023. Se formou um com 20 anos, por exemplo, e se formou um com 40. O pessoal vai dar mais credibilidade pro de 40, apesar deles terem a mesma bagagem profissional. Então, a gente não pode estar levando isso em consideração, né? Deixar ficar triste por conta dessa situação, porque infelizmente é normal, mas passa, sabe? Te faz crescer como profissional. Você saber que existe na verdade uma cartela de clientes, um diferente do outro, e você tem que se adaptar, você tem que saber lidar com cada um, sua particularidade. Você falou, Bárbara, sobre a dificuldade da mulher negra. Você se autodeclara negra. Sim. E como é que você lida? Você acabou de citar alguns casos mais focados por ser uma mulher negra, advogada, jovem. Já teve alguma situação que aconteceu contigo? Graças a Deus, não no ambiente de trabalho, sabe? Até porque, eu não sei se é porque aqui em Codó mesmo, a maior parte dos advogados são homens e mulheres negras. Pelo menos que eu tenho mais contato, né? É lindo isso, sabe? A oportunidade que hoje em dia o governo nos proporcionou, de certa forma, né? De chegar um cidadão negro, um homem e uma mulher negra, chegar a ser um advogado, a ser um médico. Então, com relação a isso, no ambiente profissional, entre colegas não existe. Mas, infelizmente, algumas pessoas discriminam muito, né? Uma mulher, porque é aquela questão de querer diminuir o nível de conhecimento por conta da cor, entendeu? E aí, mais uma vez, a gente tem que provar, mais uma vez, que a gente é sim capaz, assim como o homem denominado branco, né? Fisicamente branco. A gente é sim capaz e tem conhecimento suficiente, sim, assim como ele. Por isso a importância das comissões do jovem advogado. A gente tem, que é a doutora Lana, a nossa presidente. É muito importante. É tão comum acontecer, sabe, esses tipos de situações, até mesmo alguns juízes, né, querer diminuir o advogado, o cliente. Por isso a importância das comissões, do jovem advogado e da mulher advogada. E é nessas comissões que a gente discute bastante essas situações. A comissão que você se refere, ela trata exatamente de quê? No caso da mulher advogada, por exemplo, as prerrogativas, né, que a gente tem no nosso código de ética, algumas prerrogativas do advogado no geral quanto da mulher. Porque como existem alguns desrespeitos com relação à profissão no modo geral, também existe com relação à mulher, questão de assédio sexual, questão como essa de diminuir a mulher por ter a condição de mulher. A do jovem advogado, o recém-formado, né? O recém que passou na OAB. Existe muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Então existe essa ajuda da comissão no ingresso do jovem advogado, que é muito importante, porque não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum você, por mais que você tenha aquele conhecimento todo, mas é muito difícil você se estabelecer ali como advogado autônomo, sozinho. Alguns, né, procuram alguns escritórios de advocacia, entram em sociedade, o que é muito bom também. Só que você tá ali, tentar, assim, como eu, por exemplo, e alguns colegas, decidir embarcar sozinho, né, enfrentar o mundo sozinho, um pouquinho mais complicado. Então, por isso a importância da Comissão da Jovem Advocacia. Você hoje tem seu escritório? Hoje tenho. Desde dezembro eu passei no exame em agosto
junho, agosto. E desde dezembro tô já com o meu escritório, graças a Deus. Para o atendimento, as pessoas te encontram no Instagram? No Instagram e lá no escritório também. E vamos falar de Deus, Bárbara? Ai, vamos. É o mais importante, né? Ieda, eu vou tentar falar sem chorar. Porque assim, Deus, ele esteve presente em toda a minha caminhada. Quando eu fui contar meu testemunho, eu tava tão ansiosa pra receber minha carteira, sabe? Eu sabia, Ieda, que eu tinha passado. A gente sempre sabe, né? E aí, só que o medo, o diabo, ele é tão sagaz que ele usa coisas minúsculas pra te deixar com medo, pra te deixar desacreditada na promessa que Deus tem pra tua vida. E aí ele começou a plantar sementinhas. A minha família viu todo o meu processo, né? Plantar sementinhas de coisas que, sinceramente, hoje eu vejo, eu fico, meu Deus, por que eu me deixei ceder a determinadas coisas? E aí eu comecei a consagrar minha vida a Deus. Era como se eu sentisse o amparo de Jesus, sabe? Do Espírito Santo, estando ali, o Consolador, me abraçando, me auxiliando. É tão lindo que quando eu fui fazer minha segunda fase, porque a segunda é pior que a primeira, porque ou vai ou não vai. A prova são 2 etapas. São 2 etapas. A primeira é objetiva e a segunda é subjetiva. E aí eu sentia Deus ali, naquele momento comigo, sabe? Jesus pedindo pra me acalmar. Eu pedia pra ele me acalmava. Só que o pós-prova existe um prazo. Acho que foi 1 mês e meio pra sair o resultado. Terrível, terrível. É 1 mês e meio até sair o resultado da prova. Então foi 1 mês e meio de muito sofrimento. Por mais que eu soubesse que eu tinha passado, era plantada essas dúvidas. E aí eu ficava, meu Deus, como eu vou fazer? Sabe? Eu chorava o tempo todo, aquele desespero. E no dia que saiu o resultado, porque assim, do nada sai o resultado, sai a lista. Dentre as 6 até a meia-noite, a qualquer momento sai o resultado. E o que piora ainda mais a ansiedade do estudante. E aí eu estava dormindo quando eu tive um sonho, né? Um anjo do Senhor, vou até contei no meu testemunho. Um anjo do Senhor se apresentou a mim em sonho. E aí ele fala, todo vestido de roupa dourada. Quase não dava pra ver o rosto, porque era muito, muito forte o brilho. E aí ele se apresentou a mim e falou: Bárbara, por que tu tá desse jeito? Aí eu fiquei com vergonha na hora. Por que tu tá desse jeito? Tu já passou. Aí eu só olhava pra ele e chorava, né? Igual eu tô agora, emocionada. E aí ele, bora, repete comigo. Ele ainda pediu pra me ter certeza. Repete comigo. Eu passei na OAB, aí eu repetia no sonho. E assim que eu acordei, tava lá. Tinha saído, né? Acabou de sair a lista dos aprovados na segunda fase do exame da ordem. E aí foi uma emoção muito grande na hora que eu coloquei meu nome lá e tava lá, Maria Bárbara Costa Lopes, aprovada. Foi muito linda. Esse dia eu chorei muito, me ajoelhei, agradeci a Deus, sabe? Porque assim, por mais que você não acredite em você, Deus, ele acredita, sabe? E a gente tem que tomar isso como consciência. Não existe vitória sem luta. Se tua vida tá muito pacífica, tá muito cheia tá muito feliz, não tem dificuldade, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se não tem deserto, não tem vitória. E tu só cresce se tu passar pelo deserto. Deus, ele te trata, ele te molda no deserto, sabe? Às vezes você não entende. Eu não consegui isso aqui agora. Deus não me concedeu esse sonho, ainda não realizei isso. Às vezes está precisando desse deserto, que tu tenhas que amadurecer para tu ser digno de receber aquilo. Às vezes tu não está preparado. E aí Deus está te moldando, Deus está te tratando para tu ser merecedor daquilo. De tu ter
tá amadurecido o suficiente para exercer aquilo, exercer aquela profissão, ter a tua casa própria, ter o teu carro, seja o que for, sabe? E, por exemplo, Maria, estava vendo uma pregação sobre isso esses dias, da pastora Camila Barros, ela falando sobre Maria. E antes disso eu já tinha pensado um pouco sobre a história dela. Às vezes o pessoal passa por cima, não, é só a mãe de Jesus, pronto, acabou. Não, ela tem uma história linda, ela era uma jovem, né? E ela tinha uma vida com Deus. Se ela foi escolhida para aquele propósito, é porque ela tinha uma vida com Deus. E era um propósito para a época tão assim, maçante, você ficar grávida. Você não está casada, você ficou grávida. De repente, o que foi isso que aconteceu? Para a religião, para a mulher naquela época era um pouco complicado. Um pouco não, era muito complicado. Você corria o risco de ser apedrejada. E aí o anjo se apresentou para ela e aí falou, né? Salve a agraciada. Ele não falou salve a amaldiçoada, não. Falou salve a agraciada. Deus é contigo. Aquilo ali é muito lindo. Ela foi escolhida para um propósito, mas não foi qualquer uma que foi escolhida. Será que se fosse outra mulher ia aguentar, sabe, tudo que ela passou? Ela era madura na fé, ela era amadurecida para poder gerar o Filho de Deus. Tinha que ser uma mulher muito, muito ativa na presença de Deus. E às vezes a pessoa pensa que está ativa, pensa que tem uma vida com Deus, pode até ter, mas Deus, Ele quer mais. E aí, para você receber aquilo, aquela promessa, você tem que se entregar mais, sabe? Não é você só servir a Deus, você tem que deixar também Deus se servir. Eu dou até um adendo com relação a isso. É deixar Deus ser o teu amigo, sabe? Quando você tem um amigo, eu tenho uma amiga que ela é muito íntima da minha casa, muito íntima mesmo, ao ponto dela abrir a geladeira e pegar o que ela quer, sem pedir permissão nem nada, e comer, entrar no banheiro, não pede nem permissão, já entra, já vai pegando as coisas. Isso é intimidade. Sim. E às vezes a gente não tem essa intimidade com Deus, de deixar Deus entrar e fazer o que Ele quiser na tua vida. Se você entrar no livro de Marcos, de Mateus, né, os primeiros livros, você não vai encontrar nas passagens Deus perguntando, o anjo perguntando se Deus podia usar o corpo de Maria para ela conceber Jesus. Você não vai ver. E é isso que Deus quer, que você deixe Ele entrar, dê liberdade como um amigo íntimo, sabe? E às vezes a gente não dá essa liberdade de Deus agir como Ele quer, da forma que Ele quer na nossa vida, e acaba prendendo as bênçãos. Porque tem muitas bênçãos que ficam presas porque você não deixa Deus te usar, não deixa a liberdade de Deus agir na tua vida. Então que a gente venha amadurecer. E todo esse processo, até chegar onde eu tô, foram anos Deus me moldando, me mostrando essa palavra, sabe? De deixar Ele agir como amigo íntimo do meu coração. De não ter aquela formalidade com Deus. Ter aquela informalidade de pai, amigo. Ser amigo de Jesus é uma coisa muito linda. Você se ajoelhar no chão e sentir que você é amigo de Jesus e que Ele está ali, sabe? Então que a gente venha levar essa palavra para o nosso coração, sabe? Deixa Deus agir, sabe? O fato de Deus estar manuseando a tua vida vai te dar tanta coisa boa, sabe? Não só questão financeira, bens materiais, não. É questão mesmo de bem-estar com você mesmo. E mais do que isso, a salvação. Porque é tão lindo e doce você se ajoelhar e falar com Jesus. Mais lindo ainda vai ser lá no céu de glória. Bárbara, muito obrigada pela tua participação. Eu creio que esse episódio foi um episódio que falou ao coração das pessoas. Amém. Ao nosso público. Deus está aqui presente. Amém. Que você sinta a presença de Deus também assistindo esse episódio. Que o Pode Me Contar proporcionou agora, trazendo a advogada, jovem, ainda não é mãe, né? Tem projetos, planos, e que você venha ter se sentido representado por essa mulher de força, de garra,
falou da família, de exemplo, superação, falou do esposo. E nós estamos muito agradecidas por receber você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Feliz pelo convite, né, do programa Pode Me Contar, pela agraciada Ieda Martins. E eu espero de coração que tudo que foi falado aqui você leve para o seu coração. Que a mensagem do Senhor Jesus possa ter entrado, de certa forma a gente falou sobre Jesus, possa ter entrado, que ele possa ser um amparo do teu coração, viu? Então, eu desejo a todos vocês uma ótima noite, né? Uma ótima quinta-feira e que Jesus esteja com cada um de vocês. Amém. Amém. Agora é só vocês compartilharem, curtir, se inscrevam no nosso canal, é o TV Me Conta. E lá no Instagram, no @meconta_com_Ieda_Martins. Já acompanha os cortes, manda pra geral, compartilha, deixa o seu like. E na próxima quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui no Pode Me Contar. Tchau, tchau.